Bom, estou aqui então para gravar essa aula sobre Maquiavel, para vocês poderem estudar aí mais uma obra, discursos sobre a primeira década de Tito Livio, dos textos, talvez, que serão cobrados na Universidade Federal, é um dos mais tranquilos, tá? Filosofia política eu considero um pouco mais tranquila do que epistemologia, fenomenologia e coisas do tipo. Então, vamos lá, sem delongas. Para compreender a obra, né, discursos sobre a primeira década de Tito Livio, do Maquiavel, é necessário compreender o contexto histórico, uma breve análise do contexto histórico do qual Maquiavel viveu, para entender o porquê ele escreveu essa obra, tal como porque ele escreveu a obra mais famosa dele, que é O Príncipe também, né? Bom, vejamos aqui então alguns pontos importantes. Eu vou começar minha borradeira aqui, né, como de costume, mas o contexto de Maquiavel. Maquiavel, então, viveu numa Florença, grande parte da sua vida ele viveu numa Florença que era dominada sob um regime principesco, ou seja, onde havia príncipes no poder, certo? Então era uma cidade governada por príncipes da família Médici. Então os Médici meio que formaram uma dinastia ali, governaram ininterruptamente de 1434 a 1494. A partir de 1494, né, acaba-se esse primeiro momento dos Médici no poder de forma, digamos assim, mais rígida, mais autoritária, onde Florença não era uma república, certo? E a partir de 1494 torna-se uma república. Maquiavel nasceu em 3 de maio de 1469. Portanto, vamos colocar aqui na metade desse regime principesco dos Médici. Em 1498, quando ele ainda tinha 29 anos, e Florença já era uma república, desde 1494, Maquiavel assume o cargo de secretário da República de Florença, ou, segundo secretário da chancelaria, ou segundo chanceler, como queiram, que era um dos cargos administrativos da República, responsável pela política interna da República de Florença. Eram eleitos 2 chanceleres, um para questões externas, primeiro chanceler e segundo chanceler para questões internas. Então, Maquiavel assumiu um posto importantíssimo na política de Florença. Lembrando que a diferença de um governo principesco ou uma monarquia hereditária para uma república é que na república há rotatividade no poder, certo? Há a busca de um equilíbrio legislativo, onde há uma participação maior dos agentes políticos na formulação dessas leis, com representantes de todas as camadas sociais, ou da maior parte das camadas sociais, quanto possível for. Muito bem. Em 1512, no entanto, a sorte de Maquiavel mudou, pois os Médicis voltaram ao poder. Assim, Maquiavel foi exonerado do cargo. Ele perdeu o seu posto, e não bastasse isso, tempos depois ainda foi preso e torturado por ter sido acusado de participar de uma conspiração contra os Médici. Então, Maquiavel, depois de ter sofrido todas essas consequências, em 1513, escreve a obra talvez mais famosa dele, que é O Príncipe, para Lorenzo II de Médici, um jovem futuro governante, do qual Maquiavel acreditava possuir, ou pelo menos Maquiavel queria preparar para fortalecer ele no poder, para que a ordem em Florença fosse restabelecida através da vida dele. Então ele escreve O Príncipe, dedica o Príncipe a Lourenço de Médici, mas acredita-se também que um outro objetivo, esse talvez até mais pragmático, é que Maquiavel queria ganhar novamente seu posto político, mesmo que no regime principesco havia a necessidade ali de um chanceler, no caso não eleito, mas de um secretário, alguém para auxiliar o príncipe, por assim dizer, e Maquiavel tinha vistas a voltar ao poder político da cidade. Bom,
Acredita-se, no entanto, o fato é que ele não consegue esse intento, e em 1517, ele termina de escrever uma obra da qual alguns historiadores acreditam que ele escrevia desde 1512, até mesmo antes de começar a escrever O Príncipe, que é a sua obra também muito famosa, Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, em que, parecendo contraditório ao príncipe, demonstra pontos positivos de uma república. Ou seja, aqui é interessante que na obra O Príncipe, Maquiavel, percebendo que o retorno à república talvez fosse inevitável no primeiro momento, ele escreve ensinando Lourenço de Médici, esse era o objetivo dele, para que ele pudesse ser um príncipe, e já que seria um príncipe, não seria mais um regime republicano, mas manteria-se um regime principesco, que fosse um principado forte, um principado que conseguisse unir, certo? A província italiana ali, inclusive os principados ao redor, para fazer frente, inclusive aos outros reinos europeus que já eram unificados, como a França, a Espanha, coisa do tipo. A Itália era um conjunto de principados independentes e, por esse motivo, ela era enfraquecida politicamente naquele momento em relação às monarquias absolutistas que já havia sido instaladas, por exemplo, na França, na Espanha. A Inglaterra também era uma monarquia já, era um país unificado, né? E os principados italianos também eram bem desorganizados, muitos deles governados por mercenários, era constante, né, golpes políticos, ora principado virava república, ora república virava principado, mas nunca com o objetivo do bem comum, de manter uma ordem política. Então, no Príncipe, Maquiavel tem o objetivo de que a Itália fosse, digamos assim, se não toda ela, primeiro, pelo menos alguns principados se unificassem, evidentemente a partir de Lorenzo de Médici, a partir de Florença, para se organizar politicamente e parar de ser invadida constantemente, parar de ser vista como um meio de alcançar poder e riqueza política, como ela era vista por outras monarquias europeias. Muito bem. Já no discurso sobre a primeira república, sobre a primeira década de Tito Livio, baseado, inclusive, no historiador Tito Livio, historiador lá do início do Império Romano, da transição da República, início do Império Romano, Tito Livio viveu, presenciou a transição da República para o Império e escreveu um livro sobre a origem da cidade de Roma, talvez uma das obras mais famosas aí da historiografia. Então, ele, baseado em Tito Livio, ele escreve um livro descrevendo como Roma saiu de uma monarquia, passou para uma república e todos os benefícios que a república trouxe para Roma. Ou seja, ao contrário de valorizar um regime principesco, um principado, por assim dizer, Maquiavel, nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, valoriza a república. Por isso que parece contraditório. Alguns dizem da seguinte forma: já que não se viu os objetivos dele concretizados com o príncipe, ele fez uma análise, talvez, foi desenvolvendo uma análise da possibilidade da república mesmo, como a melhor forma de governo, coisa do tipo, visto as incoerências que ele via no principado do qual ele vivia. Pode ser, talvez seja. Mas, de qualquer maneira, é realmente uma obra um pouco discrepante em relação ao príncipe, mas alguns teóricos, alguns professores tentam conciliar as duas. E se a gente analisar bem os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, nós veremos que o problema de Maquiavel, na verdade, não é com o principado em si, certo? Ou com a república, mas a forma como um e outro são organizados. Por isso que ele não escolhe qualquer república para valorizar como um bom modelo de governo. Ele escolhe a República Romana, sobretudo do início da República até a era dos irmãos Graco, quando começa, após os Gracos, lá uma desordem, muitas guerras civis, etc. e tal. Então, ele não pega qualquer república. Da mesma coisa que quando ele escreve o Príncipe, ele não pega qualquer principado para valorizar o principado ideal. Então, a questão de Maquiavel aqui, ela é um pouco pragmatista. A questão é qual forma de governo, independente do espectro, quais são as instituições, quais são as ordenações, que nós já vamos falar o que é isso, quais são os mecanismos que esse príncipe ou que
os chanceleres, os cônsules, seja lá qual for o nome dado aos governantes na República, quais são os mecanismos que eles têm que exercer para conseguir se manter no poder e manter o Estado em ordem. Esta é a questão. Muito bem. Diante disso, tá? Antes da gente avançar, né, aqui tem um mapa de como era a Itália. A Itália só veio se unificar no século XIX. Então, veja só, até o século XIX, a Itália era um conjunto de principados, né? Inclusive, havia estados até papais, estados religiosos, certo? Os estados os pontífices, os estados papais, como eram conhecidos, né? Aí havia lá o reino de Nápoles, o reino da Sicília, havia ali, ó, aqui, ó, a República de Florença, enquanto ela durou, né? Onde viveu Maquiavel, a maior parte da sua vida, e muitas outras repúblicas, República de Milão, Savoia, Gênova, e muitas outras, beleza? Ferrara, Veneza e tudo mais, beleza? Então havia várias repúblicas e principados. Ora principado, ora república, ora uma ditadura, ora uma tirania, enfim. Havia muita instabilidade política na Itália. Até, perdão, até por causa desse recorte mesmo, né? Bom, então ele vai para Roma e agora nós vamos falar do texto em si, fazendo uma análise rápida, né, desse contexto histórico. Vamos para o texto em si do Maquiavel. Bom, Roma Antiga como exemplo de república. Bom, qual que é o objetivo, né? E qual é a inspiração? A inspiração para Maquiavel escrever esse texto é a seguinte: Maquiavel tinha o passado como fonte de experiências para a imitação das ordenações, instituições e constituição do Estado. Então, o que seria essa imitação? Olhar a história não para copiá-la em 100%. Maquiavel tinha consciência de que não dava para reconstruir a história de Roma a partir de Florença, tal como aconteceu em Roma. Não, isso é óbvio que não. Mas para Maquiavel, tal como no Príncipe, era necessário tomar lições do que aconteceu para fazer uma república, fazer um Estado com ordenações mais justas possíveis ou mais poderosas, se possível, para a manutenção do poder, certo? Essas ordenações, portanto, são instituições e uma constituição do Estado. Ou seja, as instituições fazem parte da constituição do Estado. Elas estão abarcadas na Constituição, certo? Que são as leis principais e os organismos que fazem parte de um Estado, certo? Desde as Forças Armadas até instituições jurídicas, instituições fiscais, instituições executivas e por aí vai, tá? Bom, e a Constituição, a lei, que garantiria aquilo que Maquiavel tinha como objetivo, que era a vida livre ou vida civil, que numa república necessariamente tem que ser uma igualdade perante a lei para aqueles que são considerados cidadãos. É bom tomar cuidado com uma coisa, Maquiavel não fala de igualdade social, né? Não confundir igualdade social com igualdade perante a lei, com igualdade civil, porque a igualdade civil, ela pode contemplar aqueles que são considerados cidadãos. Assim foi, por exemplo, em Atenas, assim foi, por exemplo, em Roma. Então, se o cara, mesmo que fizesse parte da maioria da população, como os escravos, em algumas regiões, por exemplo, eles não eram considerados cidadãos. As mulheres, por exemplo, não eram consideradas cidadãs. Então, entre aqueles que são considerados cidadãos, independente muitas vezes da classe social, esses aqui, para Maquiavel, certo? Formariam aquilo que ele chama de vida livre ou vida civil. Por isso ele foi lá em Roma buscar o exemplo, porque como a gente sabe, Roma partiu de um estágio monárquico para uma república, e na república, fruto de várias revoltas,
essa igualdade civil, ou essa vida livre, nos moldes como Maquiavel, por assim dizer, diria, surgiu. E também instituições como o Tribuno da Plebe, que garantiriam, por exemplo, que é o ideal numa república, a participação de todos os grupos sociais na política, para que haja um controle, uma harmonia, mesmo diante das tensões. Porque Maquiavel não despreza as tensões. Ele sabe que numa república não tem como evitar as tensões, mas as próprias tensões geram a necessidade de leis que mantenham o equilíbrio. Muito bem. O contexto de Maquiavel e suas críticas. Por que, que ele faz questão de ir lá na Roma Antiga? O que ele estava querendo buscar na história da Roma Antiga, lá nos textos de Tito Livio, inclusive, certo? Qual era o objetivo disso? Era mostrar e fazer críticas, mostrar um caminho e fazer críticas ao seu contexto histórico que ele vivia. Bom, dois problemas fundamentais ele percebeu do porquê não havia uma vida livre, certo? E por que não havia uma ordem política ao ponto de fortalecer a província que ele vivia e todos os principados que ali faziam parte. No caso, o principado dele e o principado de Florença. Para Maquiavel, a forma como a religião era interpretada nos tempos impedia a virtude política no momento em que a fortuna apresenta situações concretas que exigem força, ou seja, pragmatismo e busca de glória. Também Maquiavel critica os gentis homens, aqueles que vivem no ócio, com o esforço, aqui eu errei, eu peço perdão, tá? Vive no ócio com o esforço de muitas outras pessoas. Beleza? Bom, vamos lá, deixa eu até arrumar aqui já, porque foi um pequeno erro de digitação. Vamos arrumar já, né? Aparecer uns outros aí, a gente já arruma também, porque o professor, como diz o ditado, ele não erra, ele só se equivoca. Então, vive no ócio, com o esforço de muitas outras pessoas. Beleza. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Vamos lá, virtude. O que é a virtude para Maquiavel? A virtude, ela é a capacidade política do líder ou dos líderes de saber responder à fortuna que se apresenta. A fortuna que se apresenta, então, veja só, virtude é a habilidade, mas é uma habilidade destituída necessariamente daquela moral filosófica de ser justo, honesto, verdadeiro, coisa do tipo. Maquiavel diz que a virtude política, ela é uma coisa quase que à parte, digamos assim, certo? Ou seja, o príncipe ou o líder de uma república, ou os líderes de uma república, quando se apresenta uma situação difícil, de crise, seja financeira, seja militar, seja de convulsão popular, crises políticas, ou seja, a fortuna é aquilo que inevitavelmente acontece. Em todo governo acontecerá. É o desenrolar da história. É aquilo que é imprevisível, mas que acontecerá. Crises, por assim dizer. Ou coisas boas. Mas vamos falar da famosa roda da fortuna. Por vezes, a roda da fortuna apresenta situações difíceis. E aí, a virtude aqui não é a questão da moral religiosa que vale. A virtude é a capacidade, certo? Do líder sair daquela situação difícil e até mesmo, se possível, sair mais forte. Não deixar a fortuna derrubar o seu governo. Se necessário for usar a força, tudo bem, naquele momento. Se necessário for usar da benevolência, tudo bem naquele momento. Mas a virtude é a habilidade do príncipe medir cada situação para tomar as decisões corretas. Qual que é o problema da religião nesse aspecto aqui, segundo Maquiavel? A religião, naquela época, a religião cristã, ela era interpretada, evidentemente, como sendo aquela propulsora da bondade, da humildade,
ela via a busca da glória como algo ruim, porque o objetivo final é o reino dos céus, é a glória eterna. Então, para Maquiavel, esses valores religiosos na época impediam a utilização da virtude, porque a virtude, ela necessariamente tem que ser pragmática e visando a glória, o poder. Ela exige força muitas vezes. Ela exige muitas vezes até violência, se necessário for. Isso desde o príncipe Maquiavel já trabalhava, né? Foi escrito um pouquinho antes do discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Então, o que acontece aqui? A religião cristã, certo? Ela, na opinião de Maquiavel, não era o problema em si, mas a forma como ela era interpretada, porque para Maquiavel, a religião deveria ser interpretada da seguinte forma: beleza, ela prega valores para ali tratarmos a nossa família da forma adequada, amigos, etc e tal. Mas na política, se ela fosse aplicada em sua literalidade, ela atrapalharia, porque a política, ela seria quase que uma esfera à parte. Lembremos sempre que Maquiavel viveu no Renascimento, e o Renascimento colocava o homem no centro de todas as coisas, o antropocentrismo. Ou seja, Deus criou, é bom, tem bons valores, tem coisas interessantes, mas o homem precisa tomar a rédea da história. Não muito diferente, o príncipe ou o líder da república também. Seja num principado, seja numa república, a virtude é essa capacidade de saber separar as coisas e tomar a medida certa, pragmática. Porque quando o político age, ele não está agindo como um homem qualquer do povo. O julgamento sobre ele vai ser: conseguiu manter o governo ou não? Não conseguiu, é um príncipe ruim. Não conseguiu, é um chanceler ruim. É um secretário republicano ruim. É um presidente ruim. Certo? Essa é a questão. O cargo político é uma coisa. A pessoa, certo? Aí, na sua individualidade, tem que ser justo com sua esposa, amoroso com seus filhos, etc. Beleza. Ter os valores cristãos aflorados. Agora, na prática política, isso não seria o ideal. Bom, também Maquiavel critica os gentis homens, ou seja, eram aqueles que viviam sugando as riquezas da república, ou, no caso, quando Maquiavel vivia, do principado, certo? Quando ele escreveu o texto, lembre que os Médicis tinham voltado ao poder, vivem do ócio e acabam sobrecarregando as costas do povo. Muitos deles têm grandes propriedades, não trabalham, não pegam no pesado, não se esforçam para auxiliar aqueles que sustentam o Estado com seu trabalho, nem vão para a guerra, muitas vezes, são aqueles nobres encostados que gastam muito para manter os seus luxos, no entanto, não abrem mão dos seus privilégios, ou seja, impedem que a vida livre, certo? Ou a vida civil, que é ideal numa república, ou seja, leis que equilibrem os interesses, tanto dos nobres, tanto da aristocracia, quanto do povo, esses caras impedem que essa vida livre se desenvolva. Então, de um lado, tem a religião impedindo que o governo seja um governo estável, porque para manter a estabilidade do governo, segundo Maquiavel, tá? Não estou concordando com isso e você também não precisa concordar. Segundo Maquiavel, aqui a religião cristã atrapalharia, pelo menos a religião cristã da região dele, interpretada daquela forma. Porque ele mesmo aponta que outros principados, como alguns principados alemães, por exemplo, isso aqui já era visto de uma forma diferente, tá? A religião não era vista para deixar os homens dóceis. Maquiavel usa até termos que, por exemplo, hoje podem ser considerados politicamente corretos, a religião para deixar mais efeminado, coisa do tipo. Bom, tanto é isso que, por exemplo, os cristãos foram para as cruzadas, também guerreavam, também sabiam buscar o poder, ou manter o poder. Só que Maquiavel não estava vendo isso no contexto dele. Bom, e essa questão, né, dos homens gentis que não contribuem com nada. E acabam também sendo, ao mesmo tempo que são fracos para a guerra, são fracos para o exercício do poder, atrapalham o exercício do poder porque não querem abrir mão também dos seus privilégios.
Bom, e aí Maquiavel, para tentar não resolver os seus problemas, mas apontar alguns remédios para a situação da qual ele vivia, ele resgata a história de Roma e vai dando alguns exemplos de como Roma pode ser vista, Roma antiga poderia ser vista como uma contrapartida para os principados do qual ele ali estava desenvolvendo. Bom, vejamos então. Para Maquiavel, era preciso entender o processo da República de Roma, o exemplo de como a República de Roma se desenvolveu. E é interessante que o primeiro passo que Maquiavel aponta para a instituição de uma república não é necessariamente ela surgindo já a partir do povo, mas primeiro é necessário um príncipe forte, certo? A primeira medida é a existência de um príncipe forte e que tenha consciência do bem comum e crie instituições, certo? Que servirão futuramente para o estabelecimento de uma república. É óbvio que muitas vezes esse príncipe nem tem a intenção de formar uma república, certo? Ele quer reinar. No entanto, as instituições que ele cria mostram-se no desenrolar da história instituições boas, permanentes para a manutenção republicana, que viria a existir. Ou seja, depois que aconteceu todo o processo político de Roma, é possível fazer essa análise. É óbvio que os seus agentes lá no início talvez não percebessem, mas Maquiavel está fazendo uma análise aqui como um historiador, digamos assim. Bom, então, na opinião dele, Rômulo foi este príncipe. Rômulo, primeiro rei de Roma. É óbvio que aqui a gente não vai entrar aqui na questão se qual das histórias é a verdadeira. Se o mito de Rômulo e Remo ou a versão histórica. Fato é que Rômulo é aceito por muitos historiadores, inclusive Fuseu de Coulanges, como o primeiro rei, digamos assim, de Roma, ou príncipe, certo? Aquele que fundou a monarquia romana. Só que é interessante que, diferente da monarquia, das monarquias hereditárias contemporâneas, Rômulo funda na instituição romana já uma espécie de senado, o que viria a ser de fato um senado quando Roma se tornou uma república, ou seja, ele não governou sozinho. Ele acolheu parte da aristocracia, ele ouvia a aristocracia. Então, de certa forma, ele não foi um tirano nos moldes extremamente autoritários. Lógico que ele era o rei, mas ele sabia que ele precisava acomodar as tensões. Ou seja, havia tensões entre ele e a aristocracia que estava ali junto com ele na fundação da cidade. Era necessário, então, que ele dividisse, digamos assim, algumas atribuições do poder. Cria-se, então, um Senado para auxiliá-lo. E esse Senado passa a ser o responsável, inclusive, pela eleição dos reis. Ou seja, a boa intenção visando o bem comum de Rômulo é que determinou o caminho propenso para a instituição de uma república. E o equilíbrio entre as tensões passou a ser possível graças a esse tipo de monarquia instituído em Roma. Maquiavel, inclusive, pede até um parênteses, Rômulo matou o irmão, ou matou lá seus adversários, mas a intenção de Rômulo passa a ser vista aos olhos da história como algo bom pelo desenrolar da história de Roma. Bom, então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto fica visto na atitude do segundo rei de Roma, ou do sucessor de Rômulo, Numa Pompílio, que fortaleceu o culto religioso, certo? Em Roma, e entrelaçou melhor a religiosidade romana às instituições de Estado. Aqui é interessante, para nós isso parece um tanto quanto absurdo, mas lembre que essas ordenações, essas instituições, precisavam ser fortes o suficiente para permanecerem. O problema para Maquiavel é o seguinte, que por melhores que fossem essas instituições, se elas não fossem vistas como sagradas, ligadas a Deus, à religião ou aos deuses romanos, na morte de Rômulo, por exemplo,
déspotas ou tiranos poderiam assumir o poder, destituir essas instituições que serviam de freio para as tensões entre o rei e a aristocracia. Então, até mesmo o Fustel de Coulanges, historiador do século XIX, mostra como a religião entrelaçava as instituições das cidades antigas, e em Roma também. Por exemplo, as sessões do Senado eram iniciadas com rituais religiosos. O Senado era visto como uma instituição oferecida pelos deuses, dada pelos deuses. Os reis, Rômulo, Numa Pompílio e muitos outros, eram vistos como líderes religiosos, como sacerdotes também. Ok? Então, tanto o Senado quanto os reis, na época da monarquia romana, vistos como sacerdotes, não podiam infringir as leis religiosas para a satisfação dos seus desejos. Caso contrário, isso podia gerar revolta dos súditos religiosos. Lembrando que havia o culto do lar, o culto familiar, certo? Daí que vem a palavra lar, inclusive, lar é o nome do altar individual. Cada casa tinha o seu lar. Mas, em Roma, os reis estabeleceram o culto da cidade, aos deuses da cidade, aonde todos aqueles que eram considerados cidadãos, no caso aqui, os fundadores da cidade, homens, certo? Podiam participar do culto público, tá? E o culto público, ele era dirigido por quem? Pelo rei. E o Senado também era visto como uma atitude religiosa. Então, desde o lar até a esfera pública, a religião se entrelaçava. E ajuda a entender quem era considerado cidadão, no caso, na monarquia, aqueles que eram descendentes dos fundadores da cidade, homens, quem podia se tornar rei, esses mesmos, e quem podia ser senador, inclusive, que eram religiosamente considerados superiores aos demais. Mas tinham que ser todos dessa elite. Então aqui se equilibrava bem as tensões. Ok? Então a religião era vista como um cimento, como uma massa que ligava e que inibia as tensões que podiam surgir. Bom, essas mesmas tensões, no entanto, mesmo com essa religiosidade, poderiam ocorrer. E algumas delas ocorreram ao ponto, como nós veremos daqui a pouco, de acabar com a monarquia. Bom, as tensões para a formulação das leis e instituições que levam à vida livre. Essas tensões são boas. Por exemplo, mesmo quando muda-se o poder, para alívio das tensões, as instituições continuaram. Por exemplo, a monarquia era a forma de governo onde uma pessoa governava. Ponto. Isso aqui está tranquilo. Como que aconteceu a transição da monarquia para a república? Os últimos reis de Roma, tá? Que eram da dinastia dos Tarquínios, digamos assim, foram eleitos entre eles, entre a família ou a tribo dos Tarquínios, passaram a deixar de lado a aristocracia, inclusive as instituições Senado e os valores religiosos importantes para os romanos, e começaram a dar apoio à plebe, a camada da população que era livre, mas não era considerado cidadã, inclusive dando o direito para essa plebe de participar do culto público, o que era uma ofensa para a nobreza, para a aristocracia romana. Muito bem. Então vejam a importância da religião aqui. Um dos motivos que levou à queda dos Tarquínios e da monarquia foi aquilo que foi considerado uma ofensa por parte dos senadores e da nobreza, os patrícios, em Roma, contra a religiosidade. Aqui a gente vê a importância da religião, mais uma vez, como elo de ligação para a manutenção das instituições. Bom, então o que acontece? Para manter a ordem e para não perder poder para os plebeus, essa nobreza, certo? Os patrícios derrubaram o último rei de Roma, Tarquíno, certo?
um dos Tarquínios, derrubaram esse cara, se não me falha a memória, era Tertúlio Tarquínio, não vou lembrar de cabeça o nome do último rei, mas de qualquer forma, derrubaram o último rei de Roma e fundaram uma república. Agora, na república, eles fundam um governo aonde não era mais uma pessoa que governava até a morte, mesmo que eleita, mas dois cônsules, daí por que se chamar república, dois cônsules com mandato de 1 ano, certo? E eles escolhiam entre esses senadores uma espécie de rei que permanecia fazendo culto religioso, a fim de não profanar esse culto religioso, como teriam feito os últimos reis de Roma, inclusive Tarquínio, o último rei de Roma. Ou seja, eles conseguem, dessa tensão, fundar uma república sem eliminar instituições importantes, como o culto religioso sagrado, ok? O Senado, porque esses senadores, esses cônsules, agora eleitos com mandato de 1 ano, eram eleitos pelo Senado. Pelo Senado. Com mandato de 1 ano. Por que de 1 ano? 2, para ter um equilíbrio. Um responsável pela religião, que mantinha-se uma espécie de reinado, digamos assim, porque era a religião mais importante do que a política, lembre-se disso, e outro para questões executivas, etc. e tal. E por que 1 ano? Para que, diferente da monarquia, esses cônsules não se tornassem tiranos como os últimos dos tarquínios, que, dando poder ao povo, estavam tirando o poder das instituições do Senado. Então, dessa tensão surge a república. E é interessante, deixa eu apagar um pouco essa lambuzeira aqui. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas fazer o quê? Que se lasca. Espero que sim. Ah, daí vocês podem me perguntar, poxa, mas daí então, agora acabaram as tensões. Como é que a república se manteve? Certo? Sendo que o povo foi tirado de lado e agora não existe mais a monarquia. Os caras então fundaram uma república para manter a aristocracia no poder. Certo? Foi isso. Os senadores perceberam que precisavam tirar o poder do rei e colocar pessoas com governo limitado, com menos tempo, no caso, os dois cônsules eleitos por 1 ano, para evitar que esses concedessem direito ao povo, inclusive o direito de participar do culto religioso e o direito de participar do exército, por exemplo. No entanto, esse povo tinha experimentado um pouco dos benefícios concedidos pelos tarquínios na época da monarquia. E eles passaram a exigir também participação. Daí surge dessa tensão. Agora, não mais entre o rei e a nobreza, mas entre a nobreza, os patrícios e o povo, surge uma tensão que vai fundar aquilo que, de fato, Maquiavel chama de uma vida livre. Certo? Que foi o cargo do tribuno da plebe. Ou seja, um cargo, uma instituição, certo? Que dava o direito de eleição de um tribuno que representaria os plebeus nas discussões do Senado. Ou seja, a plebe passa a fazer parte, em definitivo, da vida política de Roma. Eu não vou falar dos meandros históricos do porquê a plebe passa a fazer parte. Alguns alegam que foi por questões de não poder participar da política, do casamento ser proibido entre patrícios e plebeus, e era proibido pela questão religiosa, como eu falei, porque eles casavam-se entre si só para manter o culto aos ancestrais e também o culto na cidade e tal. Mas fato é que o tribuno da plebe surge dessas tensões. E quando surge dessas tensões, aqui sim, a plebe passa a ser representada, porque esse tribuno tem muito poder, inclusive, tem poder de anular até leis do Senado, além de garantir o direito do casamento misto, de fazer parte dos plebeus fazerem parte do exército.
E também dos plebeus poderem gradativamente participar do culto religioso. Ou seja, por que, que as tensões são importantes e por que, que Maquiavel fala tanto dessa importância da religiosidade e do príncipe ter pensado no bem comum lá no início, já que nem príncipe existia mais, nem rei existia mais. Beleza, a monarquia fundada por Rômulo não existia mais. Ok? A religião fortalecida por Numa Pompílio já não era a mesma, porque os plebeus faziam parte, mas a religião e as instituições ainda existiam. As instituições como o Senado foram as que fizeram as mudanças políticas, sem deixar de existir ela mesma, no caso o Senado. E a religião continuou existindo. E a religião romana não impedia, por exemplo, a busca da glória, a busca da honra, ou coisa do tipo. Por isso que Maquiavel faz um contraponto, inclusive, à religião romana, exaltando-a em relação à religião cristã do seu período. Eu não estou falando aqui questão de estar certo ou estar errado. Por exemplo, sou cristão, tá? E eu acho valorosas as virtudes cristãs. E também não acho que os cristãos são bundões que não podem ir para a guerra ou coisa do tipo, tá? Pelo contrário, tá? As cruzadas são prova disso. Agora, a questão aqui não é essa. O que eu quero deixar claro aqui é que Maquiavel, na opinião dele, dessas tensões, Roma sai da monarquia, parte para a república e se mantém forte na república, porque essas instituições, a religiosidade, tá? E essas ordenações civis fundadas lá por Rômulo, possibilitaram a existência do tribuno da plebe sem que elas deixassem de existir. E aí sim, disso tudo, deixa eu voltar aqui, disso tudo, deixa eu apagar um pouco aqui, já baguncei tudo, né? Disso tudo, surge uma república que garante o quê? Uma vida livre, ou uma vida civil. Ou seja, das tensões, a aristocracia para não ser eliminada. Primeiro, vamos lá. Dessas tensões, a nobreza para não ser eliminada pela tirania dos últimos reis de Roma, essa instituição fundada por Rômulo lá no início derruba a monarquia e funda a república. Mas essa reles pública, ou seja, essa coisa pública, não era tão pública assim, não era tão do povo assim. Porque ela foi fundada pela nobreza, que queria manter o monopólio do culto e da política, os plebeus ficando de fora. Então veja, da tensão elimina-se a monarquia e funda-se a república, mas sem desfazer-se das instituições lá de Rômulo. O Senado, por exemplo, que foi o Senado que fez isso. Foi o Senado que deu um golpe na república. Bom, e a religiosidade continua. No entanto, os plebeus estavam de fora. Só que da tensão agora, dentro da própria república, entre nobres e plebeus, essa tensão faz com que haja um momento para novas leis, a necessidade de novas leis, e a nobreza, para sobreviver, os patrícios têm que ceder um pouco a esses plebeus, e aí funda-se, então, uma vida livre e uma república que, apesar de tensa, se mantém. E não só isso, ao se tornar mais livre, dentro dela mesma, permite a expansão territorial e novas conquistas, pois agora os plebeus sentem-se parte do exército, sentem-se parte da política e passam a valorizar essas conquistas, pois é uma conquista deles também. O que adiantaria, diz Maquiavel, por exemplo, os patrícios conquistarem cidades ao redor, irem conquistando toda a Península Itálica e depois muitas outras regiões, se internamente os plebeus não fossem contidos? E por que os plebeus foram contidos? Porque para evitar tensões que destruiriam a república, eles passaram a fazer parte da própria política. Ok? Então a habilidade aqui
foi usar as instituições, a virtude foi usar as instituições, usar a religiosidade para destas tensões, dessa fortuna que se apresentou às revoltas, às greves dos plebeus, etc. e tal, fundar novas ordenações. Lembrando vocês que essas ordenações são as instituições e constituições necessárias para a manutenção delas mesmas. Basicamente é isso. Então, qual que é a lição que Maquiavel quer dar aqui? E depois nós temos aí a fase imperial. Maquiavel não fala tanto dela e, inclusive, fala que daí o império acabou cometendo alguns equívocos, como anulando instituições republicanas como o Senado, e aí começou a entrar em bancarrota. Ao mesmo tempo, veja, quando a gente fala Império Romano, a gente não pode esquecer que o Império é fruto da República. Praticamente todo o território que veio a ser o Império Romano, desde a Gália, Inglaterra até mesmo, até a região da Mesopotâmia, praticamente todo ele foi conquistado na República. Foi possibilitado dessas tensões internas aqui que geraram a vida livre. Quando surge o Império, ele surge num período de paz momentânea e logo depois da Pax Romana vive maior parte do seu tempo em crise. Então a República é valorizada das três fases da Roma Antiga por Maquiavel. E como Maquiavel vivia no contexto dele sobre o poder de príncipes da dinastia dos Médici, ele estava propondo o que aqui, diferente do Príncipe, primeiro livro dele, nos discursos sobre a primeira década de Tito Livre, ele trata de valorizar a República. Ok? Muito bem. Então é basicamente isso. Ele é bem pragmático, tal como no Príncipe, né? Tem objetivos para o seu contexto histórico, tá? Muitos dizem que ele escreveu só para puxar saco, para conseguir se realocar politicamente, e depois ele até ganha o cargo de historiador da República de Florença, historiador oficial, quando um dos Médicis, que era mais simpático a ele, assume o poder, não vou lembrar o nome de cabeça agora, acho que é Giuliano Médici, alguma coisa assim. Mas, enfim, de qualquer forma é isso. O que é importante entender aqui é que, para Maquiavel, as tensões são uma fortuna que precisam ser usadas para a geração de uma vida livre na República. Então, a República ela vive sob tensão, mas essa própria tensão gera leis, deve ser usada para a geração de leis e instituições que mantenham ela, ou seja, essas ordenações. Maquiavel revisa a história como fonte de conhecimento para isso, para essas ordenações, e assim por diante. Bom, pessoal, espero poder ter colaborado com vocês, espero poder ter ajudado.